Olha, a timidez é uma coisa complexa, ela é multifatorial. Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje, vamos explorar um tema muito importante e muitas vezes subestimado: como a timidez pode influenciar a sua saúde mental. Muitas pessoas não percebem que a timidez vai além de simples desconforto social. Ela pode ter um impacto significativo na sua saúde mental e emocional. Por que a timidez é tão relevante para a saúde mental? Ela pode levar a problemas como ansiedade social, baixa autoestima e até depressão, quando nos sentimos constantemente julgados ou incapazes de nos conectar com os outros. Isso pode criar um ciclo negativo em nossa mente, afetando nossa autoconfiança e felicidade geral. Felizmente, existem maneiras de superar a timidez e melhorar sua saúde mental. Praticar a autoaceitação e o amor próprio é fundamental. Além disso, técnicas de relaxamento como meditação e yoga podem ajudar a reduzir a ansiedade social. Para aprender mais sobre esse assunto, fique agora com a nossa querida doutora Ana Beatriz Barbosa. O tímido é uma pessoa que ele gostaria até de interagir socialmente, ele gosta da coisa social. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um pensamento que faz com que ele fique assim: será que eu vou agradar? Será que eu não vou agradar? O que a pessoa está pensando de mim? Será que vai pensar que eu estou falando a coisa certa? Será que eu dei a deixa certa? Será que a pessoa me interpretou certo? Então ele fica o tempo todo preocupado o que o outro vai pensar. E isso dificulta muito a interação dele, mas ele gosta da interação. Mas ele acaba não fazendo por conta desse pensamento que é muito autocrítico, né? No fundo, o tímido é um grande crítico dele mesmo. Ele tem esse desejo, Tem, né? o tímido tem. Já o introvertido é um pouquinho diferente. O introvertido é uma pessoa que tem todas as condições para interagir, faz isso com maestria, não tem o menor problema em fazer, mas ele prefere não interagir. O introvertido, ele não fica pensando o que vão pensar dele ou não. Ele curte ficar sozinho, ele fica sozinho numa boa, não tem problema nenhum e não tem a menor dificuldade. Isso é a grande diferença do tímido e do introvertido. Olha, a timidez é uma coisa complexa, ela é multifatorial. A gente sabe que os tímidos, em geral, têm uma marcação genética muito grande. Quando você vai ver, tem uma história de pai, mãe, daquela timidez mais pesada mesmo. E também tem a criação, tem as vivências. Então, se você passa por situações muito traumáticas na infância, na adolescência, isso pode fazer com que a timidez tome um maior vulto, tem um reforço. Então, você tem as causas que são genéticas e as causas psicológicas, ambientais, que interferem, é uma interação. Tanto que a timidez, um dos tratamentos é você fazer simulações de situações para que a pessoa possa treinar, para dessensibilizar esse medo e ela possa se expor. Com certeza. As técnicas de mudança de trauma também, né? Que você tira esse pensamento, sai desse patamar de se importar tanto com o que os outros estão falando e ficar o tempo todo achando que você vai errar. Então o tímido, ele está sempre preparado para o erro, né? Ele não aposta no que ele pode fazer bacana. E também errar é normal. O tímido, ele gosta de se relacionar. Ele tem essa dificuldade, mas ele gosta de estar com as pessoas. Tanto que o tímido, se for 1 a 1, ele numa boa. O negócio dele é quando tem um grupo muito grande, até ele se acostumar. Depois que ele se acostuma, ele vai soltando. Tá. Chegou gente nova, ele já recua. As pessoas vão errar. Agora, a questão é se o erro está na essência. Se é alguma coisa perversa, essas pessoas são perigosas. Errar, não vamos errar. Timidez não é uma patologia, é uma maneira de ser ali dentro de um padrão genético, das tuas vivências. Agora, o excesso de timidez, aí é a tal da fobia social, que seria a timidez patológica. Aí entra como uma patologia que requer tratamento. Porque, por exemplo, a fobia social ou timidez patológica, esse impedimento se torna, passa mal. Então, assim, o tímido normal, ele não quer falar porque ele fica, será que vão me julgar? Será que não vão julgar? Mas ele não passa mal, né? Ele não passa mal fisicamente. A fobia social ou a timidez patológica, que é a timidez patológica, essa pessoa só de pensar ou ser exposto a taquicardia, sudorese, existe um passar mal que dificulta a socialização totalmente. Então são pessoas que não falam em público, são pessoas que... dificulta o seu meio, sua vida profissional, né? Eu acho que a vida profissional é o que fica mais prejudicado. E é interessante que, por exemplo, os ingleses têm a fama de serem...
não educados. E não são. Os ingleses, na maioria, tem um percentual muito alto de fóbicos sociais. Então, se você vai pedir informação para o inglês na rua, ele tende a sair correndo, porque ele vira foco de atenção. Ainda mais quando a gente viaja em grupo e vai fazer uma pergunta. Então, por exemplo, o maior medo do inglês é falar em público, mais do que morrer. Nessa hora, o fóbico social paralisa. Ele tem reações como se fosse uma crise de pânico, ele começa a suar, ele tem taquicardia, ele tem a sensação de tontura e a vontade dele é fugir dali desesperadamente. Ou seja, a maioria das pessoas que tem fobia social nem tenta. A timidez é uma questão que não é uma fobia social, a timidez é uma característica. Uma característica. A pessoa tem um certo receio de se expor, mas ela tem vontade de se expor, né? O tímido, na realidade, ele tem vontade de ter uma interação social, mas ele se sente fragilizado para aquilo, ele não se sente capaz para aquilo. O introvertido, né, que as pessoas confundem, timidez e introversão não é a mesma coisa. Por exemplo, uma pessoa introvertida, ela sabe como se comportar numa situação dessa, ela sabe fazer, mas ela prefere não. O introvertido é aquele que gosta mais da solidão. Ele se sente melhor, é mais prazeroso para ele ficar sozinho do que estar com as outras pessoas. O tímido não. Geralmente a criança, o adulto que vai desenvolver a fobia social, ele já é um pouco mais tímido desde criança. E a timidez tem um componente genético grande, que pode cursar com aumento de ansiedade, com a entrada na pré-adolescência, solicitação da vida adulta, e aí pode evoluir para uma fobia social. Tem uma coisa interessante, porque o fóbico social, ele tem essa dificuldade em público, mas na relação 1 a 1, ele é muito bom. Eu diria assim que os aplicativos para relacionamento facilitou muito. Porque o fóbico social, que antes ele tinha que ir a uma festinha para conhecer alguém, ele pode conhecer nesses aplicativos e a conversa individualmente é fácil para ele. Ele não tem esse problema, ele gosta. Ele pode ter um pouquinho mais de ansiedade. Você, assim, não tem tanto problema. Ele consegue levar. O negócio é quando ele vira o centro das atenções. Muitas pessoas olhando e ele tendo que dar o tom da conversa. Ele tem que levar ali. É como se fosse uma dança que ele é obrigado a dançar pelo outro e carregar o outro. Então tem esse componente. Eu diria que afetivamente traz muito prejuízo, mas profissionalmente traz muito mais. Porque assim, hoje não tem uma profissão, até com a globalização, que você não tenha que viajar, que você não tenha que dar uma reunião, que você não tenha que fazer um conference call. É muito difícil isso. Eu digo hoje que a maioria dos jovens que buscam o tratamento de fobia social, antes era para namorar, que eles ficavam nessa questão. Hoje eles já estão apavorados quando vão entrar para a faculdade, porque até a faculdade as coisas assim, o trabalho é em grupo, então com o mesmo grupo, e aí o fóbico social geralmente faz tudo escrito e dá para o outro apresentar. Existem essas possibilidades, ele acaba se saindo bem, né? Então ele tem muito menos atividade social, então ele tem mais tempo para estudar. Geralmente é aquele que acaba indo bem na escola, né? Ele não tem essa atividade de festas e coisas. Então os professores acham assim, ele é perfeito. Exatamente. E não conseguem identificar que ali já está tendo um problema. E aí acontece na faculdade, eu já vi, por exemplo, professores não se darem conta que a pessoa não conseguia apresentar por fobia, zerar trabalhos e eu tenho que depois explicar e reverter. Então eu acho que falta um pouco dessa sensibilidade da gente ver que em alguns casos os fóbicos sociais vão ter que ter uma oportunidade, ou então apresentar para menos pessoas, ou de uma outra forma que ele não seja visto, né? E aí dá um tempo para ele se tratar. Então eu vejo que os jovens hoje procuram um tratamento de fobia social quando eles estão para entrar na faculdade. Se você tem um relacionamento abusivo com a ansiedade, recomendo fortemente o e-book mais vendido do Brasil sobre o assunto. Como terminar essa relação? Tenho certeza de que ele será uma poderosa ajuda para você também. Clique no primeiro link da descrição do vídeo.